Bem-vindos às Conversas da Diáspora e a este 21º episódio semanal da temporada Novos Açorianos, uma iniciativa da Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores, ao abrigo da qual todas as semanas conhecemos e partilhamos aqui interessantes percursos de vida com plena integração relativamente a cidadãos estrangeiros que escolhem a nossa terra para desenvolverem connosco o seu projeto de vida, felizmente, para nós. Ora, é curioso constatar que existem oficialmente nos Açores mais de 5.000 cidadãos estrangeiros em todas as 9 ilhas, nos 19 concelhos, em muitas das 155 freguesias. São provenientes de 97 países diferentes. A maior parte deles, a comunidade estrangeira mais representativa nos Açores, é exatamente a brasileira. São mais de 1.000, cerca de 20%, os cidadãos brasileiros ainda não naturalizados portugueses que residem nas nossas ilhas. E desses, mais de 200 residem oficialmente na Ilha Terceira. Um deles é a nossa convidada desta semana. Chama-se Claudine Lourenço, nasceu no Brasil, em Montes Claros, uma cidade a norte do estado de Minas Gerais, e vive na Ilha Terceira desde há praticamente 15 anos. É licenciada em Comunicação Social pela Universidade de Iberaba, com pós-graduação em Marketing pelas Faculdades Santo Agostinho, também em Minas Gerais. No Brasil foi apresentadora, professora universitária e diretora de Marketing de centros comerciais durante vários anos. Tem formação na área da PNL, Programação Neurolinguística, e em Coaching, sendo formadora nessas áreas e também em Marketing e técnicas de venda para diversas empresas e instituições. Veio para os Açores no ano de 2009. É CEO da marca Planeta Mulher, que criou já nos Açores, para a produção e comercialização de produtos de beleza. É também apresentadora de televisão e locutora de rádio. Por exemplo, na Ilha Terceira, podemos ouvi-la aos microfones do Rádio Clube de Angra, exatamente com um programa intitulado Planeta Mulher. Mas esta é apenas uma pequena introdução para uma conversa que vamos agora desenvolver com Claudine Lourenço. Seja bem-vinda às Conversas da Diáspora. Que apresentação tão linda, é uma honra enorme estar aqui a falar com o senhor e nessa página também. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, o mérito dessa apresentação é do seu currículo, que ficou aqui resumido, de uma vida que é muito interessante e que felizmente agora é partilhada connosco nos Açores. Eu gostava de perceber, antes de mais, o essencial. Porque é que, tendo nascido em Minas Gerais, na cidade de Montes Claros, que é uma cidade que só por si tem mais população do que todas as 9 ilhas dos Açores juntas, porque é que, num belo dia, há 15 anos atrás, decide vir viver para os Açores? Então, isso é uma história engraçadíssima, porque o meu sonho era... Eu era professora universitária, e o meu propósito de vir para Portugal era fazer o mestrado e o doutoramento e voltar a ser só professora universitária e ter mais tempo para os meus filhos. Porque no Brasil eu tinha as duas funções. Eu trabalhava durante o dia, dava aulas à noite. Entretanto, comecei a fazer o mestrado e aqui eu conheci uma pessoa. Só que essa pessoa não era de Portugal continental, ele era dos Açores. E então eu fiquei com esse problema em mãos e ao mesmo tempo com uma grande paixão, um amor. Meus filhos ficaram logo apaixonados pelo que é hoje o meu marido. E já sabe, eu falo sempre isso até nas formações. Mulher apaixonada naturalmente vai dar confusão. Mas olha que nós temos conversado com vários imigrantes, com muitos brasileiros, e normalmente, no caso dos brasileiros, há duas razões, uma de duas, que justificam a sua vinda para os Açores. Ou é em busca da tranquilidade e da segurança que não conseguem ter na sua terra, ou então, maioritariamente, é por razões do coração. E essas razões são absolutamente irrecusáveis, determinam a vida de todos nós. Portanto, conhecer o seu atual companheiro
em Lisboa, quando estava em Portugal a fazer estudos superiores, e depois, exatamente pelas tais razões do coração, em vez de regressar ao Brasil, ou de ficar pela capital portuguesa, veio para os Açores. Aí está uma razão suficientemente importante. Mas tem uma nota muito engraçada, porque eu já estava quase organizando para voltar para o Brasil, onde a minha mãe veio para Portugal até para me ajudar a resolver isso tudo, e meu marido, que hoje é meu marido, chegou com aliança. Então eu fiquei mesmo, e depois de todo esse tempo, eu percebo que foi uma decisão muito acertada, porque, embora eu seja do Brasil, eu sou do interior. Montes Claros é uma cidade grande, mas não tem a violência que tem, por exemplo, nas grandes capitais. Então, desse mal eu não padecia muito. Entretanto, o melhor que eu pude dar para a minha vida e para os meus filhos foi ter dado para eles o viver nos Açores, o viver que não é só a falta de... não é só o medo, o não medo da violência, mas é o poder ir à praia, aos 15 anos ter suas motos, suas aceleras, é o ter os seus amigos. Então, eu sempre falo isso. O viver numa cidade pequena é a maior dádiva que qualquer pessoa pode ter. Eu acho que depois, para a gente desenvolver e ir para fora, sim, mas o nascer e a formação do indivíduo numa cidade pequena é algo... eu acho que é exatamente uma contradição. Você você só se torna uma pessoa muito grande quando você tem esse acolhimento de uma cidade pequena. Que interessante. E falando dessa maneira, para uma pessoa que já tem 15 anos, a terceira, e que pelos vistos já se assume como terceirense de corpo e alma, isso significa que já não tem saudades de Montes Claros, do interior de Minas Gerais, do Brasil em geral? Que pergunta maldosa! É impossível não ter saudade de Montes Claros. Montes Claros foi o lugar que eu nasci, que a minha família toda está lá há gerações. E é uma cidade que eu falo sempre, o que você sente mais saudade? Evidente dos amigos, mas o céu. O céu de Montes Claros é azul todos os dias do ano. Inclusive, se chove, depois fica azul de novo. Então, Montes Claros é lá que tem os meus amigos de infância, é lá que tem as memórias todas. E a minha base também é de lá, né? Tudo que eu cresci a fazer e desenvolver, vem tudo de lá. Agora, é impossível eu não falar que esse lugar também entrou no meu coração. Esse lugar aqui, há 14 anos, e eu não posso falar muita atenção, que se eu me esticar, eu começo a chorar de tanta emoção, porque foi um lugar que tudo se encaixa. Eu adoro viajar, é uma das grandes paixões da minha vida, e já viajei, nem sei dizer, dezenas de países, e nada acalma meu coração como a Ilha Terceira. Isso é qualquer coisa surreal, não é? Incluindo dias de chuva. E, portanto, de cada vez que viaja para onde quer que seja, quando regressa à terceira, sente-se em casa, na sua casa, na casa que escolheu para viver, com a sua família. Sem dúvida nenhuma. E não é só o espaço geográfico, é a forma com que as pessoas vivem, é a forma como as pessoas passam na porta da minha casa, às vezes de carro, e buzinam e falam: "Oh, Claudine, oh, brasileira". Isso acontece imenso comigo. E é a forma com que eu posso ter o meu cão e eu viajar e pedir à minha vizinha para dar uma olhada no meu cão. É a forma com que eu caminho nesse lugar, e uma caminhada, se calhar de meia hora, passa a ser de 1h30, porque eu paro para conversar com as minhas vizinhas. Então, assim, de dores aqui, dores ali. E vive na cidade de Angra mesmo? Vivo na cidade de Angra. Eu vivo em São Carlos. É um bairro lindíssima, não é? É isso. Por si só, com esse por si só. É engraçado. As pessoas são bonitas, o que significa que nunca teve dificuldade de integração. Nunca sentiu qualquer dificuldade de adotar Angra e a terceira como sendo a sua nova terra? Não, eu tive muita dificuldade. Eu não tive dificuldade na integração, mas eu passei por muito preconceito. Como pode imaginar, eu vim há 15 anos atrás. Primeiro, eu preciso referir aqui que a família do meu marido me recebeu como uma filha. A mãe do meu marido foi maravilhosa, e eu acho que se a gente tem uma sogra boa, é melhor do que a gente ter um marido bom. Bom, juro! Então, eu tenho uma sogra que é excelente. Então, isso me deu muita força para continuar.
mas eu tive muitas situações desafiadoras. Às vezes nem tanto comigo, mas, por exemplo, quando toca aos filhos da gente, às vezes é até muito mais intenso. E lembro de uma situação que foi muito séria para mim, que eu ponderei realmente se isso continuasse assim até embora, foi quando o meu filho numa escola, uma criança mesmo, as crianças são muito mazinhas, cuspiu no rosto dele e falou: volta para o seu país brasileiro. E ele, como eu sempre ensinei, olha, vai conversar com a diretora ou com uma contínua. E quando ele foi conversar com a contínua falou: ah, mas você é o quê? Então, situações como essas, e eu não vou enganar ninguém e nem esconder, até porque não tem por que fazer isso, foram muitas. Foram com meus filhos, foi comigo também. Só que o que ocorre? Olha, sobre isso, só me apetece pedir-lhe desculpa em nome do povo açoriano, porque nós não somos assim, como já percebeu, aliás, não é? É importante também referir que o que eu aprendi aqui, isso eu adoro falar, o que eu aprendi nos Açores, que é o lugar onde eu vivi mais tempo fora do Brasil, não é? Que em todo lado tem gente boa, tem gente ruim, tem mulher que é isso, tem mulher que é aquilo. E o que nos define é precisamente como nós passamos pelos problemas. E eu fui passando por esses problemas, sendo acolhida por tantos, naqueles momentos que alguns eram inadequados, vamos chamar assim. Sim, claro. Então, se eu for mostrar um resultado e colocar na balança, 1000 vezes mais positivo. Tenho um marido maravilhoso. Já vamos perceber como é que é a sua vida nos últimos 15 anos aqui nos Açores, mas antes disso gostaríamos de conhecer como era a sua vida no Brasil. Foi apresentadora, foi professora universitária, foi diretora de marketing. O que é que pesou mais nesse percurso profissional multifacetado? O ser mulher. Talvez por isso eu trabalho hoje com o Planeta Mulher. Eu deixei para ter filhos muito tarde, precisamente porque eu sou jornalista, eu trabalhei na Rede Globo, eu trabalhei na TV Cultura, eu cheguei a fazer estágio na Rede Globo de Nova York e, de repente, eu me deparo com uma mulher que tem 2 filhos, mas que fazia... Meu casamento já não era possível ter, porque uma pessoa trabalhava das 7 da manhã até 1 hora da manhã, não é? Clássico de lugares maiores. Eu trabalhava todo dia, dava aulas à noite na universidade. E eu lembro uma história que é muito curiosa, que eu saía do centro comercial às 6 horas e dava aulas a partir das 9h30 na universidade, que eram os 2 últimos horários. Eu chegava em casa, tomava banho, vestia a camisola para dormir, a roupa de dormir, maquiava toda e jantava. Colocava as crianças para dormir já maquilhada, para elas terem a ilusão de que eu dormi com elas. E foi assim durante muito tempo. Quando eles dormiam, eu levantava e ia para a universidade ainda trabalhar. Então, esse foi o motivo. Foi o motivo de querer mudar e não ser uma mulher só profissional. Não ser uma viciada em trabalho, mas ser uma pessoa uma mulher completa, que podia ser mãe tranquilamente, que podia ser uma profissional e vim fazer o mestrado para voltar a dar aulas. Mas aí eu consegui muito mais, eu consegui. É verdade. E ter meus filhotes. É verdade. E que idade é que têm os seus filhos agora? Então, o Matheus é o mais velho, tem 25. Ele faz hoje mestrado em biotecnologia em Évora. A minha Manu já é formada jornalista. Atenção, ela formou e ainda teve 1 ano que ela trabalhou comigo, sendo a minha chefe. Interessante. Isso é impossível, né? É um privilégio de pouca gente. Hoje ela vive em Lisboa e trabalha também na assessoria de comunicação da Junta de Freguesia de Santo Antônio, onde tudo acontece em Lisboa. Ela adora aquele trabalho e é definitivamente o grande orgulho mesmo. Claro. Nada. Bom, e como já se viu, a Claudine Lourenço está na sua área natural de vocação, porque é uma comunicadora nata, tem formação de comunicação, é formadora de comunicação. Boa parte da sua atividade profissional e do seu percurso de vida tem sido desenvolvida nessa área. Até que ponto tem conseguido também implementar essa sua formação multifacetada numa ilha como a Terceira, numa realidade como a açoriana?
eu sempre tive em mente que tudo que eu fosse fazer, eu queria dar o meu melhor com os recursos que eu tenho em mãos. Então, muita gente falava isso para mim. Falava, Claudine, mas uma cidade tão pequena, você não vai ser nada. Brasileira com sotaque brasileiro, você não vai conseguir nada. E eu escutei isso, eu não sei te dizer, dezenas de vezes, centenas, talvez. Mas eu tinha sempre um propósito de ou criar minha própria vaga de trabalho, ou desenvolver, e assim, sempre muito aos poucos. E teve um dia que eu li uma reportagem, já não me lembro mais em qual meio, mas que diz que, isso quando eu cheguei, há 10, 12 anos atrás, que menos de 5% dos cargos decisórios estavam em nome das mulheres. Uhum. E eu fiquei bastante chocada com isso, e falei, olha, se calhar aqui tem uma lacuna. Vou começar a falar. Comecei escrevendo no Diário Insular, comecei a escrever alguns artigos. E aquilo começou a dar algum burburinho, começou a ter ali alguma repercussão. Logo em seguida foi quase que natural, eu fui para a Rádio Clube, mas aí é que foi o desafio. Isso foi muito assustador. Por quê? Porque era minha voz. E era uma voz de mulher. E numa época que nós não éramos muito bem representadas aqui. Então, se é que eu posso dizer isso, assim. E Uhum. eu tremia tanto na rádio. Foi uma coisa. E eu só me apetecia. Tivesse sido mais difícil falar no Rádio Clube de Angra do que na TV Globo? Muito mais. Por razões diferentes, naturalmente. Muito mais. Aliás, eu já fui convidada para fazer grandes apresentações. Inclusive, eu já fiz uma apresentação no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, que é um teatro para 1.800 pessoas, e estava completamente cheio. Eu me sentia completamente em casa. Mas quando eu fui falar na Rádio Clube de Angra, a sensação que eu tinha era que eu não posso falhar, mas eu não posso falhar como Claudine, eu não posso falhar com a minha nacionalidade. Eu tenho que levar para toda a gente que está a nos ouvir que existe alguma coisa que não é o pior do Brasil. Como se sentisse a responsabilidade de ser um símbolo de uma nacionalidade, a representante de uma causa, não é? Das mulheres brasileiras fora da sua terra, neste caso. Sim, no início eu só pensava numa única coisa. Era tão simples quanto isso. Eu quero ser uma a menos para depor contra o meu país. Uhum. Inclusive, agora eu terminei o mestrado, também está relacionado a isso, a minha tese. Porque existe uma conjunção. A comunicação contribui para que esses rótulos sejam criados. A própria imigração de alguns períodos contribuem para que isso aconteça. O cotidiano também contribui. Então, existe uma série de fatores que deixam uma imagem caricata e negativa de determinadas populações. E já que nós estamos aqui nas conversas da diáspora, não é? A gente pensa, todas as vezes que nós falamos num grupo de pessoas, nós imaginamos palavras sobre esses grupos. Então, quando não precisa nem sequer responder, mas quando nós falamos indiano, quais palavras que vêm à mente? Quando nós falamos em África, quando nós falamos em ciganos. Então, todo o meu trabalho, no início, era isso. Era o que eu posso fazer para representar um pouquinho bem. E desconstruir esses estereótipos. Eu não quero deixar isso para minha filha. Era isso que eu pensava. E hoje, 15 anos depois da sua vivência açoriana, sente que tem feito a diferença? Que tem valido a pena? Eu detesto pensar nisso, porque quanto mais eu trabalho, e acredita que eu trabalho muito, tanto quanto eu trabalhava no Brasil, eu vejo que ainda há um caminho enormíssimo para fazer, e acho um bocado arrogante pensar que eu mudei. Que eu contribuo também, eu não sei. O que eu posso dizer é que, com simplicidade, os microfones estão aqui, estão sempre abertos para as pessoas que necessitam. E quando eu trabalho muito com a mulher, eu não sou uma feminista clássica, eu não quero criar aqui nenhum tipo de fosso de diferenças entre homens e mulheres, mas simplesmente pedir um mundo um pouco mais equilibrado, e que as pessoas possam viver em harmonia, se vem do Brasil, se vem da África, se vem de França, não é? Então, a minha ideia aqui eu acho que eu vou concluir assim. O meu plano é, pelo menos, provocar o debate. Eu acho que é mais colocar tudo em cima da mesa, sem medos.
É por isso que eu não tenho medo de falar. Claudine, você já passou por todo tipo de preconceito já. Quer saber de mais uma? Me chamaram de... Eu estava com 3 crianças, porque era da minha vizinha, e fui numa loja, e a senhora... Isso há 10 anos, há muito tempo atrás. E essa senhora começou a falar, começou a me maltratar, e eu falei, mas por que a senhora está falando isso comigo? Ela me responde da seguinte maneira, vocês brasileiras, vêm para cá, essas macacas, com um filho de cada pai. Que horror. Bom, mas hoje é completamente diferente, até porque já é uma pessoa conhecida e reconhecida na sociedade terceirense, e, portanto, as pessoas não só a conhecem, como também a apreciam, e estão certamente agradecidas até pelo contributo que têm dado, designadamente no âmbito da Acredito que sim, e eu trago isso, não é, eu brinco sempre, quando eu trago essa questão, não é para dizer e para trazer aqui esse espaço público como o Muro das Lamentações e ficar ali a repetir e reclamar. Não é nada disso, é simplesmente para dizer que vivemos numa sociedade que é assim. Mas eu própria me pergunto, será que em outros momentos eu também já não errei com outras nacionalidades, por exemplo, num país como o meu que tem todo tipo de nacionalidade? Tem uma situação que... Isso para dizer que cabe a cada um de nós dar um contributo pessoal indelegável para que no conjunto da sociedade possamos fazer alguma diferença. Isso. E Sem medo. sempre um longo caminho a percorrer, infelizmente. E eu acho que a gente não tem que ter medo. Eu conheço pessoas aqui, brasileiras, que simplesmente mudaram o sotaque, que se escondem, e eu acho isso quase que um desserviço. O enfrentar a nossa dor, eu mais do que ninguém sei o que é, mas depois também, que a gente fala, só olha para mim. Aliás, a AIPA tinha um trabalho que era formidável, que era conheça-me e depois você tira as suas próprias conclusões. Eu lembro desse trabalho. As primeiras impressões, pelas aparências apenas. Até porque nós vivemos cada vez mais numa sociedade cosmopolita, multicultural e intercultural, que tem que ser tolerante, respeitadora das diferenças. E todos nós, a começar pela Claudine, vamos dando um contributo nesse sentido. Por exemplo, com o Planeta Mulher. O que é isso? Então, o Planeta Mulher foi isso. Foi uma vontade que eu tive de falar sobre o que essas mulheres estão fazendo nesse ambiente. Né? Eu tenho uma capa de um jornal, do Diário Insular, que é muito engraçado. A primeira pergunta que eles fizeram uma entrevista comigo, assim quando começou o Planeta Mulher, que ainda foi na Vitec, e eles perguntaram assim para mim, você acha que os homens da terceira são machistas? São todos maus quando fazem a pergunta para a gente, né? E eu falei, eu acho que são, mas quem foi que os criou? Foram as mulheres, não é? Então eu trago para a gente também essa responsabilidade. O mundo ele vai evoluindo de acordo com as nossas necessidades e de acordo com que as pessoas estão dispostas a se entregar para essa sociedade. Então, e esse Planeta Mulher, esse tal projeto que a Claudine criou e dirige, é uma plataforma de comunicação que pretende justamente fazer passar essa mensagem, é isso? É precisamente isso. É um programa que, os 3 primeiros anos, porque eu comecei primeiro no Diário Insular, depois rádio, e depois que foi a televisão. Mas é o seguinte, até o 3º ano, eu fiz questão de não entrevistar nenhum homem. Isso foi muito polêmico aqui na ilha, porque eu acho que nunca houve nada assim. E eu recebi, eu passava na rua e homens falavam, Planeta Homem, olha aquela feminista. Mas não é que eu não queria que os homens fossem. Eu simplesmente percebia que já existiam muitos lugares que eles iam e eu queria destinar aquele... Hoje não, hoje eu entrevisto homens, eu entrevisto mulheres, mas eu trago sempre essa perspectiva feminina. Então, pode ser um homem, mas como é que ele se enfrenta com a realidade do feminino, não é? Como é que o Planeta Mulher foi crescendo assim, desde a rádio até a televisão, a Vitec que eu estive, agora eu tenho o meu próprio canal, que é o Planeta Mulher Oficial, no YouTube, que nós batemos todas as metas, que era para 1 ano e meio, nós batemos todas em 6 meses. E, portanto, está um pouco por toda a parte do mundo, a partir daí a terceira sempre. E nós estamos também agora, nesse momento, com o canal, nós estamos a trabalhar com todas as casas dos Açores. Então, a ideia é a gente levar um pouco desse cenário
dos Açores, mas contado pelas vozes das mulheres. Contado, eu tenho ido em lugares tão... Eu apaixonei demais esse lugar, mas eu tenho ido em lugares tão fantásticos, porque agora nós temos o Planeta Mulher Especial das freguesias. Então, onde eu quero chegar é onde ninguém nunca foi. É onde ninguém nunca foi, que as mulheres possam contar suas histórias. Então, eu encontro, de repente, ainda nem foi ao ar, mas deixa aí a dica, uma senhora que teve bebê em casa. Uhum. Nesses dias de hoje, 2023, finalzinho de 2023, que ela teve o bebê em casa. E tem histórias, tem uma riqueza, tem uma cor, tem um gosto, tem um cheiro dessa ilha que muita gente ainda não sabe. Já se percebeu que a Claudina é uma apaixonada por aquilo que faz e também já agora uma apaixonada pela Ilha Terceira. Como é que é normalmente o seu dia-a-dia? Sendo uma mulher tão ocupada, tão motivada, tão focada, como é que passa o seu dia-a-dia na Terceira, geralmente? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Só que Os dias são diferentes, provavelmente, não é? Sim. E eu tenho uma única exigência. É aquela que eu já disse, fazer o que eu posso com os recursos que eu tenho em mãos e nunca levar a vida muito a sério. Então, as pessoas que me circundam, as pessoas que trabalham comigo, eu falo, você é feliz? Se for feliz, eu quero que trabalhe comigo. Mas se for amargurado, se não for... Ainda agora eu estou nesse processo de contratação de uma pessoa e a gente tem falado isso, porque viver pesado como o nosso planeta está, já não justifica, já não faz sentido eu ir para as câmaras e falar, seja feliz, acredite em você mesmo, e de repente eu tá tensa, tá sofrida. Então, tem momentos que nós temos pico de audiência. Ano passado nós tivemos uma audiência brutal no final. Não, peço desculpa, no mês de março, esse ano. Nós tivemos uma audiência brutal. Depois a gente começou audiências baixas e tudo. E a única coisa que eu falava, isso é o que nós temos para o momento. Ninguém vai morrer até esse canal acabar. Vamos embora. E o seu canal transmite permanentemente? É possível estar sempre a acompanhar o vosso trabalho? Sim. Planeta Mulher Oficial. Tanto isso inteiramente, não é? Sim. É um canal que nós colocamos toda terça, quinta e sábado tem vídeo novos. E ainda falta muita gente a gente entrevistar, acredita nisso. Claro. Nós também não temos aqui uma rigidez em escolher as entrevistadas, porque eu parto do pressuposto que a vida é bonita e que todos nós temos uma boa história. Então, é muito interessante quando, de repente, no mesmo dia aqui, nesse estúdio, no mesmo dia eu entrevisto, por exemplo, uma doutora Vânia, que é a presidente da Câmara da Praia da Vitória, ou uma ex-deputada como a Lara Martinho, mas eu também entrevisto uma mulher que foi uma das audiências maiores que a gente teve nos últimos tempos, que é uma jardineira da Praia da Vitória, uma senhora que trabalha a fazer jardins. Então, é isso que eu quero trazer, é isso que eu quero que as pessoas lembrem de mim, do Planeta Mulher. Uma mulher, por si só, é um milagre nesse mundo. E ela é o pivô de uma casa. Essa mulher que, com certeza, você veio de uma mulher, não é? A gente ainda não tem os úteros de laboratório, mas toda a vida essa mulher está envolvida. Então, seja o que for que ela fizer, ela tem uma história interessante para contar, como uma que eu adoro essa história dela, que ela teve cancro, é uma pescadora, também penso eu, que foi a única vez que alguém entrevistou uma pescadora nos moldes que eu fiz, e ela teve cancro, mas ela é tão forte, a história dela é tão simples quanto isso, ela é uma pescadora, mas teve cancro, e nunca contou para os filhos, para que os filhos não sofressem. Olhe, a prova de que toda a mulher tem uma história fascinante para contar está aqui nos últimos 29 minutos. A sua história de vida é de facto interessante e esse fascínio com que transmite a sua paixão pela vida e pelo que faz é contagiante até. Para o último minuto, eu gostava de perceber como é que vai ser a sua vida daqui para a frente. Quando olha para os próximos anos, continua certamente a ver a Ilha Terceira, o Planeta Mulher, a sua causa, a sua missão. Ainda lhes falta fazer muita coisa? Tomara que sim. Eu sou do signo de Virgem e eu sei que a maior parte das pessoas não acredita, mas eu sou controladora. Então, eu sempre gostei muito de controlar a minha vida.
Por isso mesmo, eu juntei dinheiro mínimo. Eu tive a minha casa lá no Brasil, construída e paga antes dos 40 anos. Só que depois que eu conheci o Paulo, que eu vim parar numa ilha, que eu nem sequer tinha conhecimento que existia. Eu sabia dos Açores, mas não sabia a Ilha Terceira. E que eu vim parar para cá, eu compreendi que existe uma mão muito mais forte, que nos controla e que providencia tudo. Então, eu agora estou como aquele cantor brasileiro. Deixa a vida me levar, vida leva eu, e de novo volto para o início da entrevista. O que cair aqui na minha mão, acredito, eu vou dar o meu melhor e com alegria. E enquanto eu tiver saúde, meus filhinhos também, meu marido, nós vamos por aí levando essa mensagem e é só. Que bom, e é tanto. Ainda bem que está connosco, ainda bem que é assim e que tem sido, de facto, um contributo importante para dinamizar culturalmente e socialmente a sociedade da Ilha Terceira que escolheu para si. Que fique connosco por muitos e bons anos, continuando esse bom trabalho que tem vindo a desenvolver. Tudo de bom e obrigado por ter estado connosco nestes minutos tão interessantes. Não tenho palavras para agradecer. Eu vou terminar aqui com uma gratidão a você e a equipe, a Sofia também, porque eu acredito firmemente nesses 53 anos que eu vou fazer agora na próxima semana, que o melhor presente que a gente pode dar para uma pessoa é o reconhecimento. É mesmo. Olha, parabéns agora, antecipados pelo aniversário também. E cá estaremos na próxima semana com outro bom exemplo de percurso de vida, de outro imigrante nos Açores, de diferentes nacionalidades, em diferentes ilhas, mas que, tal como a Claudine Lourenço, acrescenta valor à sociedade açoriana. Continuamos a contar com a sua presença todas as semanas aqui em Comunidades Açores.